Boa noite, família da fé. É bom demais estarmos juntos para celebrar e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E antes de nós iniciarmos uma série tão abençoadora, né, como todas elas que a gente tem escutado nessa plataforma, eu quero conhecer você que está conosco aí pela primeira vez na internet, que está conosco aqui no templo. Eu queria que você levantasse a sua mão, se tem alguém que veio pela primeira vez. Que legal. Tem mais alguém lá na galeria? Aqui na minha esquerda tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa aqui no centro. Olha que legal. Olha, nos sentimos honrados com a presença de vocês. Pela presença de vocês, nós louvamos a Deus com palmas. Essa galera aí de blusa abóbora, eles têm um presente em nome da família da fé para dar para vocês no final do encontro. Mas fique tranquilo, no final do encontro eu vou lembrar a você, eles vão estar preparando todo um ambiente, né, com todo carinho, com todo amor, para receber e acolher vocês e estarem dizendo para vocês a nossa alegria, a nossa satisfação. E já deixo aqui o meu convite, se você quiser ficar nesta casa, né, nós também queremos dizer para você que a tampa da panela está aberta. Então aqui você é sempre bem-vindo, sempre cabe mais um na panela. A gente vai ficando cada vez mais junto e misturados e você é muito bem-vindo a esse lugar. Para quem não me conhece, eu sou Marcos, um dos pastores da igreja, e nós vamos hoje falar para você que com Deus não há crise. Você pode dizer amém por isso? E para que a gente tenha o respaldo bíblico daquilo que Deus colocou no meu coração, convido você a abrir o nosso aplicativo, né? Quero lembrar aos nossos visitantes, a você que está conosco, nosso aplicativo tem Bíblia. No nosso aplicativo, se você tiver uma crise, um problema durante a semana, você pode fazer o seu pedido de oração. Eu, pastor Renato, pastor Luiz e todo o time de intercessão, a gente tem um login e senha que lê aquilo que você está pedindo a Deus, e a gente aciona aí essa turma que trabalha com o Irã, para que eles orem incessantemente, para que Deus possa te dar o escape, para que Deus possa te ajudar. E você pode fazer esse pedido 24 horas por dia, né? E aí, assim que você tiver alguém que intercedeu por você, você vai receber um post, né, dizendo para você, a gente orou por você. Então você não precisa mais, né, ficar preocupado, caramba, como é que vão saber do meu problema, né? Mas você pode se conectar conosco nessa plataforma tão incrível, né, que nós disponibilizamos para você. Ela não tem custo para você, o custo é arcado todo pela família da fé, né, mas ela é para te abençoar. Então aí você tem as pregações, né? Aliás, quem não veio pela manhã, a gente está falando aí sobre dinheiro, um assunto altamente espiritual, né? Gabriel está falando para a gente aí. Aliás, Gabriel é do mercado financeiro, né? Se você quiser investir bem, você pode depois falar com ele, mas ele tem uma direção de Deus, uma unção de Deus para falar de dinheiro com muita propriedade, né? Eu estou fora do mercado já há 16 anos, então convidei ele para fazer essa série para você. Então, se você quer ser abençoado financeiramente, né, entre aí na nossa plataforma. Durante a semana aí o pessoal já vai estar postando. Já está postada? Terça-feira, ó, o pessoal da mídia prometeu aí, terça-feira você já vai estar vendo a edição totalmente editada no nosso aplicativo. Você também pode consultar aí o nosso canal do YouTube, nosso canal do Facebook. E quando você gostar de alguma coisa, não esqueça, né? Dá lá o seu like pra gente. Dá lá, diz que você gostou ou não gostou, né? O que precisa melhorar, né? A gente está sempre aberto para mudanças e melhorar com muito amor e carinho para atender você melhor. Bom, Hebreus, capítulo 10, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor, a gente vai ler até o versículo 39. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quando em parte fostes expostos em público, tanto a insultos como a tribulações, e em parte fostes companheiros daqueles que assim foram tratados. Porém, pois também vos compadeceste das minhas prisões,
e com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, pois sabeis em vós mesmos que tendes no céu um bem melhor e permanente. Portanto, não rejeitais a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, pois precisais de paciência, a fim de que depois de ouvirdes feito a vontade de Deus, recebais o que foi prometido. Pois ainda um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá, e não tardará. Você pode dizer Maranata? Maranata, para quem não sabe, é hora vem, Senhor Jesus. Mas o justo, versículo 38, viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. Você pode dizer amém? Espírito Santo, não foi por acaso que o Senhor tem colocado essa direção no meu espírito, e eu creio, Senhor. Os dias realmente, como diz o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, são dias difíceis, dias trabalhosos, dias, Senhor, aonde o engano tem assustado e aterrorizado a humanidade. Mas nós te louvamos porque, mais do que nunca, nós temos um Deus que não nos deixa ficar enganado em tempo nenhum. Um Deus que tirou dos nossos olhos todas as escamas. Um Deus que tem o controle de toda a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela humana. O Senhor está no centro de tudo. E nós te louvamos, Pai, nós te honramos e cremos, Pai, que a Tua palavra mais uma vez cairá num bom solo, no solo da nossa vida. Nós oramos assim, Espírito Santo, e pedimos que, no nome de Jesus, nada venha distrair a minha mente ou a mente dos meus irmãos, porque nós queremos sair daqui municiados, Senhor, blindados pela verdade que já nos libertou, a verdade que é Jesus, o unigênito Filho de Deus, e por Ele oramos, e por Ele somos totalmente dependentes. No nome dEle, encerramos essa oração. Amém. Você pode dizer graças a Deus. Com Deus não há crise. Parece um paradoxo esse tema, onde estamos vivendo um tempo global, onde a crise está generalizada no mundo. Depois de passarmos 2 anos, quase 3 anos, enclausurados, vivendo atemorizados, a gente sabe muito bem que tudo isso gerou uma ausência de andamento de uma engrenagem que fazia o mundo funcionar. E com certeza, essa crise, ela está sendo real para a humanidade. Você e eu já enfrentamos, quem é mais caminhado aí na idade, já enfrentou algumas coisas na vida. Algumas coisas que fizeram você balancear. Eu lembro quando o Plano Real foi instituído no Brasil. Os jovens aqui não vão lembrar disso, né? Mas quem é da minha idade como eu vai lembrar. Você lembra disso? Os jovens não lembram, né? Graças a Deus que você não lembra. A gente tinha uma coisa chamada gatilho salarial mensal. Imagine você, todo mês você ter um aumento salarial. Pastor, que coisa boa. Só que não, né? Havia um outro devorador chamado, inflação, que agora os jovens, os mais novos estão conhecendo, que devorava tudo que você recebia, E para melhorar a situação, a moeda foi trocada, e aí você recebeu essa cédula que você tem hoje, até hoje, chamada real, E para ela ter sido trocada foi uma crise.
Dinheiro das pessoas sumiram. Seu dinheiro sumiu, o pessoal que levantou a mão aí? O meu sumiu. E eu fui lembrar aonde estava o meu dinheiro. Ninguém sabia do meu dinheiro. E aí tinha uma moeda paralela. Olha só que loucura. Parecia que é o mundo metaverso que a gente já vai viver daqui a pouco, né? Uma moeda paralela chamada URV, Unidade Real de Valor. Você lembra isso aí? Quem levantou a mão lembra desse negócio, né? Os jovens vão fazer uma pesquisa no Google, né? Isso é cultura, Nova Vida também é cultura e história. E aí veio uma crise danada. Eu fazia parte do sistema financeiro. Eu era gerente de banco. Imagine você, um banco ficar fechado quase que 2 semanas. Imagine você quando as portas dos bancos abriram. A população brasileira estava amando todos os bancários. Foi um caos generalizado. O Banco Central não passava uma informação plausível, inteligente para as pessoas. E quando as pessoas foram consultar o saldo, imagine você tinha 100 mil, nem me lembro qual era a moeda antes do Plano Real. Cruzeiro, obrigado. Cruzeiro. E tinha Varig Cruzeiro, que era a companhia aérea que faliu também nessa época, né? E aí, gente, o Cruzeiro, você tinha 100 mil reais no Cruzeiro. Você passava o cartão na conta, sumiu tudo. Seu dinheiro foi dividido por, olha como foi traumático para mim, 2.750 reais. Que era essa nota que você tem de R$1, mais R$2, com 750 reais. Tudo que você tinha foi dividido, porque o Cruzeiro tinha 0 para tudo quanto era lado. E aí você dividiu por 2.750 reais. Ou seja, se você tinha uma caderneta, você ficou com uma micro caderneta. E a promessa é que agora você, no Plano Real, você teria uma moeda forte como o dólar. R$1, essa cédula que agora virou uma moeda que você nem tem mais na sua carteira, você dá para o seu filho, ela era $1. Todo brasileiro ficou feliz. Só que não, né? Você sabe muito bem que o poder econômico não vai deixar uma coisa dessa acontecer. Foi só alguns meses, depois voltou toda a crise que a gente já conhece, deflação, insuficiência da moeda, a moeda sendo desvalorizada, e hoje o seu R$1, você não compra nem tudo mais por R$1, né? Já não existe mais nada por R$1. Não é verdade? Nem um sanduíche mais é R$1. Bom, a crise faz parte da nossa vida. Por que eu estou te contando essa história? Enquanto você está vivo, você vai passar por crises. Você e eu enfrentamos crise direto. É crise no casamento? Pastor, crente tem crise no casamento? E como? Isso é normal. Você pode dizer isso, eu sou normal. Somos normais. Agora, como a gente vai enfrentar a crise no casamento? Tem uma receita e Jesus nos ensina. É crise financeira, é crise emocional. A gente está vivendo hoje um abalo emocional das pessoas assustador. As pessoas estão emocionalmente sensíveis demais. E tudo isso está sendo construído pelo engano. Não se assuste. Essa é a ideia do inferno, que as pessoas a cada dia mais e mais estejam enclausuradas, estejam oprimidas, estejam sufocadas, porque o desejo do inferno é conduzir as pessoas à depressão, à angústia, ao medo. Na vida de todas as pessoas, inclusive os crentes, a gente passa pelas crises, sim. Passamos pelos problemas? Sim. Mas a gente sabe quem passa com a gente. Ele disse para você e para mim: eu nunca deixarei mais você sozinho. Eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Você pode dizer graças a Deus por isso.
Então você já sabe que você não passa sozinho por isso. Por quê? Porque você que está comigo lá na Escola Avance, aqui toda terça-feira, você já sabe que você agora, como nova criatura, você tem a natureza de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, o próprio Deus, que habitava aqui numa casa, na antiga aliança chamada tabernáculo, ele habita agora em você. É chamado você agora de templo vivo, casa viva, aonde o próprio Deus está e habita para sempre. Você pode dizer aleluias. Eu te pergunto, por que então? Por quê? Né? A dificuldade não está exatamente na crise, mas na maneira como nós enfrentamos a crise. E eu vou te responder. Às vezes resolvemos um problema criando outro problema. Ou não resolvemos os problemas. Apenas nos submetemos aos problemas. E a gente vai estudar alguns textos bíblicos que vão nos mostrar como heróis da fé enfrentaram crises, como nós estamos enfrentando e enfrentaremos ao longo da nossa história. Mas eles, nessas crises, eles saíram mais edificados, mais maduros e vencedores. Então anote aí, se você está anotando, as crises você sair mais edificado, mais fortalecido e vencedor. Você pode dizer amém? O que é a crise, pastor? Simples. Crise é um momento de desequilíbrio que evidencia toda a minha necessidade de um tipo de mudança, mais ou menos radical, em um dado processo na vida. A crise faz com que a gente mude radicalmente. Não foi assim o que o Covid fez? Ele trouxe uma crise. E quantos de nós tivemos que mudar radicalmente? Teve gente que teve que se reinventar profissionalmente. Alguém aqui teve que se reinventar? Na nível profissional? Pois é. Você sabe que em 2 anos você teve que mudar totalmente todo o panorama daquilo que você vivia há 2 anos atrás, porque senão você não estaria hoje aqui passando e dizendo: eu venci mais uma etapa. A crise faz a gente olhar para trás e ver que Deus está conosco. Talvez eu esteja falando para pessoas que perderam algumas pessoas durante esse problema que a gente está convivendo, está passando. Quantos de nós perdemos amigos da noite para o dia? Eu lembro que membros aqui da igreja, em 1 semana a gente perdeu amigos aqui. Pessoas que estavam com a gente, falando de negócios, falando de família, e na semana seguinte eu estava no sepultamento, falando com os amigos e orando pela família para que o Espírito Santo pudesse confortar o coração. A perda de alguém é uma crise que a gente precisa superar, mas não é fácil. Perder um pai, perder uma mãe, perder um irmão, perder uma irmã, quem já perdeu sabe que dor é essa. Mas você venceu. Amém? Eu venci. Eu sei que você venceu, e quem não passou, eu sei que você vai receber do Espírito Santo graça e força para passar por isso. Mas você vai vencer também, porque o Espírito Santo ele é tão bom que ele nos ajuda em todos os momentos das nossas crises da vida. E João 11 fala de uma perda. Você conhece o texto, mas eu vou lembrar você, é Lázaro. Você lembra dele? Amigão de Jesus, irmão de Maria e Marta. Esse homem morre de repente. E a notícia chega a Jesus. Você imagina bem, o provedor, as mulheres não tinham a liberdade que temos hoje. Vocês mulheres, né, têm uma liberdade muito grande. Pastor, ainda é pequena, eu sei. Não estou dizendo que não é pequena, mas imagine você numa sociedade totalmente machista, onde quem mantinha a família eram os homens. A família de Lázaro, quem mantinha a família
provavelmente era Lázaro. O provedor faleceu, não tem aposentadoria, não tem seguro de vida, não tem nada para Maria e Marta. E tem uma sociedade totalmente controladora pelos homens. E essas duas mulheres olham para Jesus e falam assim: se você estivesse aqui, a gente não estaria passando por essa necessidade agora. O que a gente vai fazer? Como vai ser? Como vai ser a nossa vida agora sem Lázaro, o nosso provedor? E Jesus começa a falar com elas. E Jesus começa a mostrar algumas coisas para ela. Jesus poderia resolver aquele problema mandando só uma palavra? Sim. Mas por que ele não fez? Primeiro, gente, porque o amor permite o sofrimento. Você pode dizer essa frase comigo? O amor permite o sofrimento. Não desejamos que seja assim sempre, mas o amor de Deus não nos garante que não passaremos pelas experiências difíceis da vida. E a gente precisa ser maduro para enfrentar isso. A gente precisa estar ciente que essas experiências vão me fazer crescer como pessoa e como cristão. Jesus não respondeu a Marta e a Maria de maneira que elas esperavam. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que tudo na vida do crente tem um propósito. Você pode dizer essa segunda frase comigo? Tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Talvez você não esteja entendendo, até porque a sua vida, como a minha, é um quebra-cabeça que a gente não consegue ver o tabuleiro montado. Mas eu quero lembrar a você que o tabuleiro na mão de Deus já está pronto, com um propósito líquido e certo, que Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, pensamentos de fazê-los prosperar, pensamentos de ver você crescendo como homem, como mulher, como filho, como família. Talvez você não esteja vivendo isso atualmente, mas eu quero trazer uma boa notícia: a sua história não terminou. Ela está sendo escrita pelo dedo de Deus. Você pode dizer isso aí para uma amiga que está do seu lado, amigo, diz isso aí para ele: sua história não terminou. Deus escreveu a história. Ele está escrevendo a sua história. O que você e eu temos que fazer é saber que tudo na nossa vida tem um propósito. Romanos diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Você não está aqui na Nova Vida de Bangu por acaso? Eu não estou aqui por acaso? Não. Você já reparou? Às vezes você pensa assim, né? Vou deixar aquela igreja. E vendo o pastor Marco toda hora lá, ele é chato pra caramba. Fica falando agora de crise. Mas aí você procura igreja, vai aqui, vai ali, vai... Caramba, nenhum lugar é igual a Nova Vida de Bangu. Sabe por quê? Porque você não está aqui por acaso. Você não está aqui para me ouvir. Você está aqui porque Deus tem uma história contigo nesse ministério, nessa igreja. Ele tem um propósito muito maior para você, muito maior para mim. E o que nós temos que fazer? Nos submeter, nos render ao propósito de Deus. Porque aí a gente acelera o processo. A gente ganha tempo. Eu já disse para vocês quantos dias aproximadamente era para que o povo de Israel chegasse em Canaã. Segundo os historiadores, 15, talvez 30 dias. Quanto tempo demorou? 40 anos. Ah, foi Deus? Não. Foi eles que não entenderam o propósito. E aí foi necessário mudanças. Foi necessário eles passarem por várias crises. Porque não estavam entendendo, porque tudo na vida do crente tem um propósito.
tem um objetivo, tudo que acontece com você. No caso da família de Lázaro, foi necessário a dor da perda temporária para Marta e Maria conhecer o Cristo, que é a ressurreição e a vida. O Cristo que a gente professa, Ele é a ressurreição e a vida. 1 de Coríntios capítulo 15, 16 diz que o cerne do Evangelho está no poder da ressurreição. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Quando a primícia do que dorme morreu, foi para a cruz, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e se tornou a primícia, Ele nos delegou o mesmo direito de vivermos agora eternamente com Ele. E a morte física não mais me detém. Graças a Deus. Esse é o poder do Evangelho. Foi necessária a dor temporária delas para elas entenderem isso. Um outro personagem da Bíblia é Davi. Eu gosto demais desse homem no Antigo Testamento. Grande rei, conhecido. Mas Davi passou por muitas crises até se tornar o maior rei de Israel. Foi perseguido pelo Saul. Várias vezes Saul queria a cabeça de Davi, mas Davi estava submetido à vontade de Deus. E Davi, diante dessa situação, ele esperou o tempo de Deus. Ele esperou o momento certo, a hora certa, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esperar não é fácil. Quantos aqui gostam de esperar? Digam amém. Ninguém, né? Eu também não gosto. Mas o Salmo 40, ele nos ensina, né? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele vai se inclinar para mim quando eu clamar a Ele por socorro. É um teste que a gente passa diariamente, mas essa é a resiliência que você e eu precisamos ter, todos os dias. Os israelitas não conheciam a Deus como seu libertador. Se eles tivessem conhecido, eles tinham entendido todo o propósito que Deus havia colocado no coração de Moisés. Agora vamos voltar ao capítulo 11 de João. Jesus sabia o que estava fazendo, sim ou não? Sim, Jesus é o Senhor, Ele é Deus. E eu quero lembrar você, Jesus sabe o que está fazendo contigo. Só ouvi um aleluia aqui. Eu sei que às vezes parece, né? Caramba, né? Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe, Ele está no controle. Aliás, Ele não perdeu o controle. Nunca. E o que você e eu temos que fazer? Em meio às crises, terceiro ponto, a gente precisa viver com esperança. E a esperança aqui é viver acreditando que aquele que fez a promessa é fiel. Não é o Marcos que fez a promessa para você. Não são os pastores dessa igreja que fez a promessa para você. Foi o próprio Cristo. Aquele que tem tido experiências diariamente com você. O crente, ele precisa então, você e eu, estarmos firmados nesse conhecimento. Sabe por quê? O engano, diariamente, ele vai tentar romper com o conhecimento. E eu já disse isso para você, vou repetir, o conhecimento liberta. O conhecimento tira a gente da escravidão. Jesus já tinha declarado isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que as pessoas preferem? Resumido, tudo resumidinho agora, né? As lives agora de 1 hora, agora elas viraram uma mini live de 11 minutos, aonde os coaches, os palestrantes,
os Spotifys aí que estão, os técnicos da tecnologia, dessa informação, pegam tudo agora em 11 minutos, tentam colocar toda a informação na sua vida, na minha vida. E é óbvio que se você tem assuntos relevantes de 1 hora, em 11 minutos você não vai aprender tudo. É claro. Mas essa aceleração e esse desejo, esse impulso que há no ser humano, num mundo tão agitado, faz com que as pessoas tenham a cada dia mais e mais informações muito concisas, e elas preferem às vezes ler ou ver coisas muito curtas e tirar ali o seu pensamento. E a gente, como igreja, a gente precisa estar firmado na palavra. Jesus diz para Marta: mulher, você conhece a verdade, você sabe quem eu sou. E gente, ela diz até, né, Jesus, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu quero lembrar você, o teu Deus não precisa estar presente com você. Ele é o Todo-Poderoso. Aonde Ele está em todo lugar. Salmo 139 diz: se você vai ao mais profundo, lá Ele está. Se você sobe no lugar mais alto do mundo, lá Ele está. Ele está em todos os lugares. Do Senhor diz, a palavra de Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos quanto nele habitam. Mas se a gente não tem esse conhecimento e se a gente não vive esta palavra na nossa vida, a gente pode ser bombardeado pelas novas informações, pelas adulterações que estamos ouvindo diariamente. Mas quando conhecemos a Jesus, temos a qualidade de vida melhor e maior. E é fato, gente, quando nós nascemos de novo, nós já estamos vivendo uma nova realidade de vida. O que tem te alimentado? Pergunta para o seu irmão: o que te alimenta? Pastor, vou sair daqui e vou para a cantina. Já estou preparando o dinheiro para o Mocotó dia 12. Amém, glória a Deus. Eu também sou fanático, assim, amando demais Mocotó, né? Mas não é só o seu corpo que precisa estar alimentado. Você é espírito, diga isso comigo: eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Só que o inferno trabalha com você inversamente. Ele diz: corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para Deus. Você já ouviu isso em rádios evangélicas? Eu também. Líderes invertendo a sequência de como Deus trabalha com você e comigo. Deus não começa trabalhando no corpo, Deus começa trabalhando no teu e no meu espírito. 1 de Tessalonicenses capítulo 5. E é lá que você e eu precisamos renascer, é lá que você e eu precisamos crescer. Mas pastor, a minha alma tem influência, sim. E é por isso que o inferno todos os dias manda informações de medo, de entretenimento. Você já viu quantos filmes estão sendo lançados no Netflix semanalmente? Quantos aqui tem Netflix? Pois é, né? Top 10 toda semana. 10 filmes, os caras estão botando 10 filmes toda semana novo para você assistir. Entretenimento. Pastor, é bom? A gente precisa relaxar. Nada contra, eu também gosto. Assisti um top 10 essa semana que eu gostei demais. Mas gente, e a palavra, como é que está na sua vida? Hã? Como é que está a palavra? Pergunta aí para o seu irmão, como é que está a palavra na sua vida? Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. Eu assisti o filme que eu assisti, 2 horas de filme. Olha quanta coisa eu podia ter lido, né? Eu fiz uma escolha. E aí, como é que você resolveu essas 2 horas, pastor? Acordei às 3 da manhã e li de 3 às 5 a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, não vou acordar 3 horas da manhã. Tudo bem.
Mas eu consegui acordar. Foi uma opção que eu fiz. Mas como o meu corpo precisa relaxar, como a minha alma precisa também estar, liberando esses estresses, esses hormônios que às vezes levam a gente à ansiedade, ao estresse, tanta coisa, o seu espírito não pode ficar morrendo de inanição. Ele precisa ser alimentado. Você pode dizer amém por isso? O que nos alimenta então? É a palavra de Deus, é Jesus, é a nossa fé. Nunca esqueça, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nunca esqueça que independente do nível de fé que você e eu tenhamos, Ele vai continuar sendo teu Deus. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. E essas palavras não podem estar decoradas na minha mente, elas têm que estar internalizadas. Eu preciso crer. Quarto ponto, em meio às crises, eu preciso cooperar com Deus. Diga comigo, meu Deus não trabalha sozinho. Você é um ser pensante, graças a Deus. Teu Deus não trabalha sozinho, você coopera com Ele. Eu coopero com Deus. No texto, há uma ordem de Jesus. Você conhece o texto. Tirem a pedra. Pastor, ele era Jesus. Ele podia ter mandado os arcanjos, os serafins, os querubins explodirem aquela pedra ali, sim ou não? Sim, ele é Deus. Mas ele precisava ver no coração da humanidade ali, daqueles ouvintes que estavam vendo aquele bate-papo de Jesus no meio daquela crise. Eles precisavam enxergar, eles precisavam ter os olhos da fé abertos. E aí, depois que eles cooperaram com Jesus, o poder de Deus atuou. E eu quero lembrar a você, o poder de Deus continua atuando na sua vida. A Bíblia declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você nem imagina que Deus sonha para você. É com esse amor que Ele nos ama. É com esse amor que Ele enxerga a minha vida, a sua vida, a nossa realidade. Jesus agiu na autoridade do seu próprio poder. E não se esqueça, esse poder Ele delegou a você. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Eu vou dar a vocês o meu Espírito. E tudo que vocês orarem e declararem no meu nome, ó Pai, eu vou conceder a você. Por isso que com Deus não há crise. Você tem todo o poder. Você tem toda a autoridade. Não é uma prepotência, não é uma arrogância. Não, Ele delegou toda essa autoridade aos seus filhos. Tem filho aqui? É você. Foi a você que Ele delegou. Foi a você que Ele deu esse poder. Não se esqueça disso. Ele passou pela morte para que você agora saiba que a morte não pode mais te deter, que você vai vencer a morte. Quinto ponto, em meio às crises, precisamos ser perseverantes, gente. Aquele que nunca desiste é o perseverante. Suporta, resiste, luta, combate. A gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas estão procrastinando com uma facilidade muito grande. Abrindo mão de coisas com uma facilidade muito grande. Mas aquele que persevera, ele luta, ele vai até o fim. Jesus perseverou para que você e eu tivéssemos hoje toda essa bênção de vivermos nessa plenitude de vida como igreja. O texto que lemos fala de atletas.
O escritor aos Hebreus falam que esses atletas estavam enfrentando crises do governo romano. Crises que o governo oprimia aqueles que aceitavam o cristianismo. Porque o cristianismo era antagônico a tudo que César defendia. E aí os cristãos começaram a ser comprimidos pelo poder de César. Mas diz a palavra que eles lutaram, que eles perseveraram, que eles não cederam a toda pressão. E eu quero lembrar a você, a mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem de esperança, é sempre uma mensagem de mudança. A mensagem do Evangelho é transformação, é ânimo, é vitória, é salvação. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, primeiro versículo, ele começa lá no versículo 13 em diante, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E você creu, eu acreditei. E a partir do momento que nós cremos, nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. A nossa mente se abriu, dos nossos olhos caíram uma escama. Sexto ponto, diante das crises, tenha cuidado. A Bíblia declara que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede todas as coisas. O coração da gente precisa estar guardado. O coração aí não é ele que está bombeando o teu sangue e trazendo o sangue bom, fazendo a oxigenação com o pulmão, não. É o seu espírito, porque é onde na verdade você existe. E se a gente não guarda o nosso coração, nós estamos vulneráveis. Alguns sentimentos podem entrar no nosso espírito, como um deles, a falta de confiança na vitória. Esse é um dos primeiros oponentes que a gente enfrenta. Um segundo oponente é declarar com a nossa boca palavras como: eu não consigo. Pelo amor de Deus, nunca diga isso. Eu não consigo, eu não vou chegar, eu não tenho condições. Essas palavras não estão na boca daquele que nasceu de novo. Não posso, não tem mais jeito, não dá, está difícil. Terceira coisa que não deve sair da sua boca, nesses momentos onde nós estamos dentro de um turbilhão, quando enfrentamos os nossos problemas sem a confiança de que vamos vencer, a coisa já está líquida e certa, perdida. Você já imaginou você entrar numa luta de MMA achando que você já perdeu? Se aquilo que você pensa, diz o sábio Salomão, você é. Imagine você entrou num ringue para lutar e você já entra dizendo assim: eu já sou um perdedor. Você não vai passar nem o primeiro round. Você já perdeu? Então, cuidado com aquilo que passa na sua mente. Sétimo ponto, enfrente as crises com fé. Fé é certeza. Hebreus 11, primeiro. Fé é certeza. Fé é mais o que? Convicção de fatos que eu ainda não estou vendo, mas pela fé eu trago à existência, porque eu estou vendo com os meus olhos espirituais, eu não estou vendo com os meus olhos carnais, eu não estou vendo a minha realidade humana, eu estou vendo com os olhos da fé. Sem fé é impossível vencer na vida. Por que Davi venceu o Golias? Você lembra? Ele era um garoto, de 13 para 17 anos, provavelmente. Um exército estava acuado diante de Golias.
Mas Davi chega diante do oponente com uma tiradeira e algumas pedras. É a funda. Quem foi moleque aí da minha época lembra da tiradeira que a gente matava as rolinhas, né? E depois fazia churrasco de rolinha. Pastor, se eu fazia isso, fazia, né? A nossa criação era diferente um pouco da molecada hoje que brinca de PS, né? Davi pegou a tiradeira e falou: tu vens a mim com espada e vara-paus, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Quem matou o gigante? Foi a tiradeira com aquela pedrinha? Claro que não, gente. Fala sério, um garoto com 17 anos, ele tinha força para acertar uma pedra tão forte na cabeça de Golias, que ia deixar Golias um baita de um guerreiro, que tinha matado todo mundo, era super campeão de MMA. Você acha que uma tiradeira ia detonar com um cara daquele? Claro que não. Mas Davi usou a sua fé, e quando Davi pegou a fé e acertou aquela pedra, o Espírito Santo que está em você, pegou aquela pedra e falou assim, ó: vai com o meu poder, acerta na divisão do capacete desse cara, tem uma abertura aqui, e o Espírito Santo foi lá e ó, igual aqueles mísseis, né, antimísseis que tem hoje aí, para detonar com os antimísseis, pegou lá e pum, acertou lá a cabeçona do cara. Esse mesmo poder que estava em Davi está em você, está em mim. Sem fé é impossível vencer na vida, pois para tudo que você for fazer precisará de fé. Precisamos ter fé para acreditar que vem um novo dia, fé para acreditar que teremos o nosso alimento amanhã na mesa, fé para tomar o transporte diário que nos levará ao local que vamos trabalhar amanhã e retornaremos em paz e em segurança para casa. Gente, a gente precisa ter essa convicção. A gente precisa saber que a vitória está conosco, que o vitorioso está com você. Diga aleluias por isso. E a vitória que vence o mundo, sabe o que é? Abre aí o seu aplicativo de novo, 1 de João capítulo 5, versículo 4, com esse versículo eu encerro a minha conclusão da nossa reflexão hoje. Meninos, eu tinha botado, Pete, aquela música da Não Seremos Abalados. O que você acha dela? Confiando em nosso Deus. Então, show. Se achou aí, fique de pé. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Se você tiver sem Bíblia, nosso time lá da informática vai botar aí para você no telão. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Você pode ler comigo? Vamos ler aqui a do telão, para ficar todo mundo legal aqui no uníssono. Vamos lá? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo daquele que vence o mundo, a nossa fé. Vamos repetir, gente? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Concluindo, nesse mundo, enquanto estivermos aqui, Jesus disse, teremos aflições. Então, eu não estou aqui para te vender um produto que Jesus não vendeu. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Porém, todavia, entretanto, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se você hoje é filho de Deus,
você já venceu qualquer crise. Eu já venci qualquer crise. O que temos que fazer? Perseverar, confiar. Porque confiando e perseverando, seremos mais do que vencedores. E não podemos esquecer, querido, querida, o controle está na mão de Deus. Confie no seu amor. Confie nos planos que Ele tem para você. Os planos dele jamais serão frustrados. Se renda aos planos dele. Sabe o que eu tenho dito para Deus? Eu já quebrei muita cara. Sabia disso? Como crente. Eu era muito cabeçudo. Sabe? Mas agora eu aprendi a me render. E a dizer para ele: Senhor, eis-me aqui. O que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu diga? Como tu quer que eu me comporte como marido? Como tu quer que eu me comporte como pai? Às vezes a minha natureza me diz assim: olha, você é pai, aperta o cerco, usa da tua autoridade. Mas aí o Espírito Santo diz assim: ei, afrouxa, o controle está comigo, fica tranquilo, dá uma palavra de amor, dá uma palavra de esperança. E aí eu engulo a seco. E aí eu falo: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a sua. Porque o meu poder, o seu poder, desculpa, se aperfeiçoará na minha fraqueza. E aí, como você, eu estou no processo. Se você estiver aí com o seu filho, com a sua esposa, diga para ela assim: eu estou no processo. Agora veja bem, o processo não pode fazer você ficar conformado. Não. O processo vai te constranger a mudar. O processo vai te fazer olhar com os olhos de Cristo, pensar como Cristo pensa. Você pode botar a mão no seu coração aí e dizer isso para Ele.